casa também, de repente ele mandou alguma mensagem para mim avisando, porque lá em São João de Meriti estava chovendo muito, né? Então provavelmente ele ficou impedido de chegar aqui. Mas então recai sobre mim a responsabilidade, né, de trazer a palavra para vocês. Então quero que você abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. Então quero dizer para você que eu não tenho nada preparado para hoje, né? Eu sempre carrego um esboço aqui de socorro, mas nem hoje esse esboço está aqui. Então hoje, mais do que nunca, será realmente uma dependência total da graça de Deus. Então abra a sua Bíblia aí, Abacuque, tá? Vamos ler a palavra de Deus, Abacuque. Diga para mim se aqui, por favor, que é bom que fica geladinho aqui, mas em compensação, quando a gente vai abrir a Bíblia, a gente não consegue. Estou achando aqui, parece que Abacuque havia subido da Bíblia, mas não achei. Amém? Então, Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Né? Aqueles que acharam, pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Então diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vai uma palavra de oração, e eu vou aproveitar também para orar pelo nosso irmão, que não chegou, e não sabemos se ele vai chegar ou não, mas vamos orar também por ele. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos dirigir a nossa oração a Ti, em favor do nosso irmão, presbítero William, Senhor, que estaria se deslocando aqui para a nossa igreja, para ministrar a Tua palavra. Não sabemos o que houve, mas Te pedimos, ó Deus, guarda o Teu filho, juntamente com a sua esposa, a diaconisa Cleide Jane, abençoa-os, protege, Senhor, onde quer que estejam, para que eles possam estar em segurança, e que eles possam nos dar notícia, ó Deus, se é que ainda não nos deu, através do nosso telefone, mas que nós possamos ter a notícia de que está tudo bem com eles, para a glória do Teu nome. E agora Te pedimos, ó Deus, mais uma vez a Tua graça sobre nossa vida, para que nós possamos ministrar a Tua palavra nessa noite, Senhor. Nos direciona, nos dá sabedoria, ó Deus, para que a Tua palavra seja ministrada, encontre guarida nos corações e traga os resultados esperados no nome de Jesus. Amém? Então, queridos, esse texto é um texto muito interessante, né? É um texto que traz explicitamente a palavra avivamento, né? Quando Abacuque ele presencia, né, a invasão dos caldeus, né, em Judá, especificamente em Jerusalém, destrói as muralhas, queima as portas, destrói o templo, leva os utensílios sagrados para a Babilônia, e Abacuque ele entra num período de questionamento, né? Você vai perceber que ele começa a questionar a Deus, né? Por que aquelas coisas estavam acontecendo? Por que o injusto estava prevalecendo sobre o justo, né? Então a gente vai ver Abacuque questionando, ele fazendo vários questionamentos, vários porquês, né? E ele também pergunta até quando aquilo continuaria, aquele ambiente continuaria daquela forma, né? Então ele faz vários questionamentos e chega um momento em que Abacuque ele decide parar de questionar, né? E ele então, ele diz assim no capítulo 2: sobre a minha guarda estarei seguro, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então veja que coisa interessante, todos nós, quando passamos um momento de crise na vida, nós fazemos alguns questionamentos, né? Nós primeiro queremos saber por que nós estamos passando por aquilo. É a primeira coisa. Daí todo ser humano
que é considerado, né, o pai da resiliência, assim como Abraão é o pai da fé. Jó é o pai da resiliência, ou seja, ele foi capaz de suportar algo que nenhum ser humano suportou. Um dia ele perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a questão da comunhão dele assim, com os amigos, né? Porque quem tem amigo como Jó não precisa de inimigo, não é verdade? Né? Mas normalmente os pregadores param naquele texto e diz que então Jó adorou a Deus. Mas se você continuar lendo o livro de Jó, você vai perceber que Jó passou por momentos terríveis. A Bíblia diz que ele fica uma semana em silêncio, sem falar nada. E aí, quando ele passa aquela semana em silêncio, ele começa a falar. E Jó ele chega ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele chega a falar com Deus que seria melhor que ele fosse abortado pela sua mãe. De tamanha era a crise e a adversidade que ele vivia, né? E ele fez vários questionamentos, tentou se justificar, mas chega um momento também que a Bíblia diz que esgotaram-se as palavras de Jó. Então, muito parecido com a situação de Abacuque. Você vai entender por que eu estou fazendo essa introdução aqui. E então, quando Abacuque ele decide parar de questionar, e ele escolhe aguardar Deus falar com ele, assim como Jó também, quando acabaram suas palavras, tanto Abacuque como Jó, Deus então traz uma resposta, né? E aí ele fica aguardando, e a gente entra no capítulo 2, que diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível. Até falei um pouco disso no domingo, né? E aí versículo 4 diz: eis que a sua alma se incha, não é reta, nele mais o justo pela sua fé viverá. E aí ele recebe uma palavra da parte de Deus, que Deus daria uma visão. Diz que não era para aquele momento, mas era para que ele esperasse. E em função dessa palavra que Deus libera para Abacuque é renovado. E aí então ele faz até a declaração bombástica: ouvi a tua palavra e temi. Sabe por que ele diz? Por que ele diz isso? Porque ele estava questionando a Deus acerca de várias situações que ele estava vivendo. E ele percebeu que ele ultrapassou o limite daquilo que ele poderia falar com Deus. E aí quando Deus fala com ele, ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Ou seja, eu não devia ter feito aquilo. Mas a resposta de Deus não foi o que ele esperava, mas foi suficiente para renovar a sua fé. Então aqui eu começo a mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que Deus não tenha respondido você e eu dentro daquilo que nós esperávamos, a resposta de Deus é suficiente para renovar a nossa fé e a nossa esperança para um novo tempo. Amém. Então ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Por que ele fala aviva a tua obra? Porque primeiro, ele já estava avivado. Ele diz: aviva a tua obra onde? No meio dos anos. Mas antes de entrar nisso, eu quero dizer para você o seguinte. Eu quero dar o tema da mensagem que eu não dei, né? Por que nós precisamos de avivamento? Você pode perguntar para 2 ou 3 pessoas: por que nós precisamos de avivamento? Porque esse ano é o ano do avivamento. Porque o pastor Daniel teve um entendimento de que nós precisávamos fazer 7 quintas-feiras de sacrifício para o ano de avivamento. Mas por que nós precisamos de avivamento? Então, primeiro nós precisamos saber o que é avivamento, né? O que é avivamento? Avivamento não é só ficar pulando, falando em mistério. Pode ser isso também. Avivamento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre pessoas
ou sobre uma coletividade, que no caso a gente pode falar de família ou igreja, tá? E essa ação do Espírito Santo, ela traz um despertamento. Por quê? Porque, irmãos, é comum, aí eu entro aqui, por que ele diz no meio? Porque tudo no começo é uma maravilha. Você lembra do seu início, da sua trajetória com Deus? Você lembra? Lembra ou não lembra? Eu também lembro, né? Então lembra da nossa empolgação, do nosso encorajamento, mas o tempo foi passando e aí parece que a chama foi apagando, não é isso? Parece que a chama foi se apagando, e aí o avivamento, ele vai o quê? Ele vai começar a trazer um despertamento espiritual na nossa vida. Então, avivamento é um despertamento espiritual. Avivamento é trazer vida àquilo que está morrendo. Avivamento é intensificar a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Avivamento é um renovo espiritual que vem sobre nós através do Espírito Santo. Então, isso é avivamento. Agora, o avivamento, ele pode trazer consigo algumas coisas que nós não vamos conseguir explicar. Por quê? Porque o avivamento, ele traz coisas, com aquela palavra mesmo, irmã Márcia, que você falou ontem, traz coisas não é extraordinárias, coisas improváveis. O avivamento traz coisas improváveis, ou seja, aquilo que você não espera muitas vezes acontecer. E aí então, Abacuque diz: aviva a tua obra onde? No meio. Por quê? Porque o meio é o lugar de decisão. No meio, eu e você vamos decidir se nós vamos continuar crendo ou vamos recuar. Eu dizia isso, né, quando eu preguei lá na terça-feira, lá em São João de Meriti, essa mensagem que eu estou pregando hoje foi a mensagem que eu preguei lá na terça-feira. Então, a mesma distância que você tem para alcançar a promessa é a mesma distância que você tem para desistir da promessa. Por isso que ele diz no meio, né? Porque tudo acontece no meio, né? Por isso que Jesus é o homem no meio, porque no meio estão os maiores desafios, no meio estão os questionamentos, no meio bate a insegurança, no meio bate o terror, no meio você vive uma série de situações, mas Jesus está lá no meio, justamente para trazer uma resposta para você, trazer um direcionamento, um despertamento, um renovo, um fortalecimento para que você vá em frente. Então ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas, ele fala: vem comigo. Vem comigo. A Bíblia diz que Deus falou com Jó no meio de um redemoinho. Ele estava no meio de um redemoinho, uma luta terrível, né? Então ele estava no meio, mas Jesus estava ali com ele, o Senhor estava ali com ele. Então você pode estar no meio de uma grande confusão, uma grande luta, um grande problema, mas o Senhor está no meio com você, renovando suas forças, trazendo despertamento, restabelecendo a sua fé. Por isso que ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. O que é notificar alguma coisa? Né? É você dar entendimento e esclarecimento acerca de algo que será feito. Né? É uma espécie de uma proclamação. Notificar é fazer uma nota, né? Uma nota dizendo, falando, explicando acerca
Sabia que o Brasil está no ponto para vir um avivamento? O avivamento não chegou no Brasil ainda. Muitas pessoas falam que o avivamento já chegou coisa nenhuma. Está caindo só uma chuva a ser hoje. Sabe? Só está caindo aquela chuvinha. O avivamento não chegou ainda no Brasil. Eu creio que vai chegar um dia. Mas ainda não chegou. Então nós vivemos um tempo que está propício para o grande avivamento. Por quê? A gente está vivendo uma igreja que hoje as pessoas não conseguem perceber o que é o verdadeiro evangelho. Nós estamos vivendo uma grande frieza espiritual, onde os crentes e a igreja da atualidade estão sendo conduzidos por aquilo que o mundo está impondo a nós. A igreja não está confrontando o mundo. Hoje, muitos lugares não se fala nem de pecado, porque se falar de pecado, o povo vai embora. Mas você tem que mudar, encontrar um outro termo, né, para pecado. E aí, então Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos. A Bíblia fala de vários avivamentos. Um dos primeiros avivamentos foi quando foi inaugurado o templo de Salomão, lembra? A Bíblia diz que a glória de Deus encheu toda a casa. Os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé, de tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Você imagina? Você imagina a casa que se cheia de tanta glória, ao ponto de você querer ficar em pé e você não conseguir? Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas do século XIX, ele pregou uma mensagem: pecadores debaixo da mão de um Deus irado. A Bíblia diz, a história diz que as pessoas agarravam na coluna do templo, iam caindo porque não conseguiam ficar de pé, tamanha era a presença de Deus naquele ambiente. Então a gente precisa entender o seguinte: avivamento não é promovido por homem nenhum. Nenhum homem pode promover avivamento. Não, pastor, não. Quando você vê alguém querendo fazer algo para promover o avivamento, promover em que sentido? Através de palavras, através de frases, né? Através de uma manipulação da mente das pessoas. Não. Uma vez, quando eu dirigi uma igreja lá na Vila Kennedy, aí convidei um pregador para trazer uma palavra na igreja. Aí ele disse assim: o que você quer que eu faça com a sua igreja? Eu não entendi. Falei: primeiro, que a igreja não é minha. Já começou errado. Segundo, o que eu quero que ele faça com a igreja? Falei: você pode me dar mais detalhes disso? Não vou te dar. Você quer que eu faça a igreja chorar? Você quer que eu faça a igreja pular? Você quer que eu faça a igreja dançar? O que você quer? Eu falei: não quero nada. Não precisa vir aqui não. É assim, irmãos. Sabe? O homem não promove avivamento. O que promove avivamento? Palavra e oração. Se queremos ser avivados, vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. Aí não vai ter avivamento. Veja que o texto diz: oração do profeta Abacuque. Ele está orando. Então só, como a igreja vai ser avivada se os dois pilares do avivamento estão sendo esquecidos pela igreja? Crente não estuda mais a palavra, crente não tem interesse mais de o que? Perscrutar na palavra. Ele só quer receber aquelas mensagenzinhas no WhatsApp, aquelas mensagens bonitinhas das redes sociais, aquelas frases motivacionais, frases de efeito. Não, isso aí não promove avivamento de ninguém. As pessoas estão equivocadas, sabe? Estão equivocadas, porque o avivamento ele vem através da
Lembra de Atos 2? Como é que eles estavam lá? Eles estavam orando, louvando a Deus e o que? Palavra. E aí, ó, de repente, fala para quem está do teu lado, o avivamento é de repente. O avivamento é de repente. Mas nós precisamos buscar e pedir avivamento. Jesus disse para o Senhor: ficar em Jerusalém até que logo seja revestido de poder. Ali foi um outro avivamento em Atos 2. Mas a gente vai ver avivamentos no Antigo Testamento, além do tempo de Salomão, o avivamento quando Davi estava trazendo a arca de volta, teve um avivamento. Nós vamos ver avivamento quando Neemias ele reconstrói os muros da cidade, e Esdras, o sacerdote, restaura o culto, e ele coloca um culto no meio da praça e abre a palavra. Então o temor vem sobre o povo e ele tem um grande avivamento, uma grande renovação espiritual. Então o avivamento é algo que nós precisamos buscar através da oração e da palavra. Então nós estamos fazendo isso agora, nessas 7 quintas-feiras. Ah, pastor, quando acabar essas 7 quintas-feiras, a gente não precisa fazer mais? Não. Essas 7 quintas-feiras é como se fosse um empurrão. É como se fosse um despertamento. Eu estou empurrando vocês para vocês entenderem o que é avivamento, entenderem os efeitos do avivamento e buscar avivamento. Então, os efeitos do avivamento são coisas extraordinárias, irmãos. Quando o avivamento chega, ele muda a história de uma pessoa. Quando o avivamento chega, a ação do Espírito Santo é algo tão extraordinário que nós não conseguimos, controlar aquilo que o Espírito quer fazer. Porque hoje o que está acontecendo? Quando começa às vezes um mover, muitos o quê? Cessam aquilo por quê? Por causa de muita meninice que existe no meio pentecostal. E aí começa-se o quê? Apagar a chama. Só que a Bíblia não diz que é para apagar a chama. A Bíblia diz o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Um carinho pergunta para quem está no teu fala: como é que teu altar, o teu altar? Fala: tem fogo? Ou a chama está apagando? É misericórdia dele. Então, queridos, nós precisamos ter esse despertamento. Quem sabe você veio hoje aqui e falou assim: hoje o pastor vai voar. Hoje o presbítero William vai vir aqui, vai voar, vai trazer uma palavra. Mas eu entendo tudo dentro do agir de Deus, sabe? O presbítero chegou depois, porque simplesmente a mensagem que ele tinha para hoje, de repente, vai ser para outro dia. Sabe? E o que Deus queria para a gente hoje era essa mensagem que eu preguei lá na terça-feira, lá em São João. Sabe, irmãos? É essa percepção que nós precisamos ter. Então, queridos, Abacuque diz: aviva a tua obra, meus anos. Abacuque tinha sede por avivamento. Lembra que o salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de Deus. Sabe o que está faltando no povo hoje? Sede de Deus. As pessoas estão perdendo a sede de Deus. As pessoas estão perdendo aquele amor profundo pelas coisas de Deus. E o avivamento, ele restaura tudo isso. Sabe? Então, quando o avivamento chega, as coisas mudam. Irmãos, aquele despertamento que teve
começou a mover lá, aquilo foi realmente de Deus. Só que o que acontece? O povo sai daqui para ir lá buscar avivamento. Irmãos, o avivamento está onde o Espírito Santo encontra pessoas com o coração quebrantado, disposto a buscá-lo, disposto a servi-lo, disposto a deixar com que Ele dirija a sua vida. Aleluia. Ninguém corre atrás de avivamento. Eu vou ali, tem um fogo ali, eu vou ali, tem um mistério diferente ali, eu vou lá porque tem um foguinho que acende um matinho no monte. Teve um irmão que ia orar muito no Monte Horebe, que é o Monte do Mendanha aqui. E dizem, porque eu nunca fui lá, que quando chega de noite, o matinho acende. Sabe? O matinho verde, ele fica incandescente, fica aquele verde luminoso. E aí o que o irmão fez? Um irmão chamou outro, ó, vamos lá no Monte Horebe, porque lá a sarça queima e não se consome. Lá tem um latinho que ele acende, a gente vê a glória de Deus. Aí levou o irmão para o monte, chegou lá, o latinho acendeu mesmo. Só que o irmão pegou o matinho e tirou, vou levar um pedacinho desse matinho. Aí botou na Bíblia, quando chegava de noite, ele só lia a Bíblia agora de noite, para ver o matinho acender. Pagava todas as luzes, o matinho acender, ele aleluia, glória a Deus. E tudo era matinho. Chegou um dia na igreja, ele estava na igreja, Deus levantou o profeta e falou assim: você está mais empolgado com o matinho que acende do que o Deus que acende o matinho. E já estava idolatrando o matinho, irmão. Sabe? Então a gente não fica correndo aqui ou ali. Não, a gente tem que o quê? Buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É uma entrega total. Aqueles que estão fazendo o propósito, vou nem perguntar quem está fazendo e quem não está. Mas quem está fazendo, você já notou a dificuldade que é para quem não está acostumado a fazer? Já percebeu a dificuldade? Porque eu pedi, não é para acessar a rede social. Então a mãozinha ficar coçando assim. A hora não passa, né? É você tenta ficar arrumando alguma coisa para fazer, para passar a hora. Não, irmão. Você tem que pegar esse tempo e se dedicar à palavra, à oração, a coisas de Deus. Você pode, a dona de casa, continuar fazendo as coisas em casa, mas deixa o rádio ligado. Não bota rádio. Olha eu aí, meu Deus, dinossauro é terrível. Rádio ligado, quem usa rádio? O cara bota lá naquele negocinho lá, como é que é? Hein? Na Alex, bota lá naquele. Hein? Me ajuda aí. Spotify. Olha aí. Viu? Não tem mais rádio é coisa do passado. Né? O cara bota lá na internet e tal. Então, fica ouvindo o louvor e vai fazendo as coisas, deixa Deus ministrar o teu coração. Pode acontecer um de repente contigo. Você pode estar louvando e de repente o alinho enrolar ali. Você pode estar louvando, de repente você sentir aquilo te queimando e você começar a sentir a presença gloriosa de Deus na tua vida e você começar a sentir a glória de Deus e falar: meu Deus, o que é isso? Irmão, Deus está sacudindo até os presbiterianos aqui na igreja. Aleluia. É minha gente. Tião, presbiteriano, meu pastor, eu senti um negócio. Eu sei que eu sou presbiteriano, eu falei: você estou sentindo um fogo, o negócio está me impulsionando. Isso é avivamento. Então, por que a pressão de avivamento? Eu vou falar algumas coisas, não vou falar tudo não. Até porque nem estou com esboço aqui. Aleluia. Glória a Deus.
avivamento mortifica a natureza humana e dá evidência à presença do Espírito Santo aqui. Quem quer avivamento na tua vida, levante a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito, andai avivado. Aleluia. Andai avivado, não cumprireis as concupiscências da carne. Sabe? Porque o crente que está avivado, ele não tem tempo para se preocupar com as coisas carnais. Porque ele anda em novidade de vida. A Bíblia diz que aquele que anda em espírito anda em novidade de vida. Sabe? Irmãos, está na hora de nós vivermos coisas novas. Você pode sacudir quem está do lado. Ei, desperta. Está na hora de nós vivermos coisas novas. Desperta do que dormes e resplandeça a luz que há em ti. Irmão, está na hora de viver coisa nova. Quem vive de passado é isso aí. Você traduziu o nome. Você é pedra viva. Eu disse: ao fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas o que faz o altar continuar aceso? Me ajude, por favor. Tem que colocar no altar para manter o fogo aceso. Azeite. Mas antes do azeite tem que ter outra coisa. Lenha. Sabe? Ó, lenha representa a natureza humana. Então, quando você deixa o Espírito Santo queimar a natureza humana, ela vira cinza. Aí prevalece a ação do Espírito Santo. Não tem aquele louvor? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você que faz isso com o Senhor, deixa queimar, queima minha natureza humana. Sabe? Queima meus conceitos, queima aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Queima assim o meu ego, a minha vaidade. Queima isso. E me ajuda, aí olha, me ajuda a gerar o fruto do Espírito. Sabe, porque quando fala de avivamento, a gente dá muita ênfase somente aos dons espirituais. E a gente esquece que o mais importante não são os dons. Os dons são importantes? São, mas os frutos são muito mais. Por quê? Porque os dons, principalmente os dons sobrenaturais, eles dão projeção. Mas o fruto é no dia a dia, é no cotidiano que você vai gerando fruto. Domínio próprio, né? Mansidão, né? Fé, amor, longanimidade, benignidade. Então o que? É o fruto com diversos dons, né? Então nós precisamos de avivamento para que o Espírito Santo prevaleça na nossa vida. É por isso que nós estamos buscando avivamento, porque a gente quer ver uma igreja andando, caminhando, direcionada pelo Espírito Santo. A segunda coisa que nos faz precisar de avivamento: nós precisamos vencer o mundo. Irmãos, não se vence o mundo com as armas do mundo. Se vence o mundo com as armas espirituais. Lembra de Efésios 6? Diz: fortalecei-vos na força do seu poder, do poder de Deus, revestidos das armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mal. Sabe? Então, o avivamento ele nos
do Haiti, eu passei 3 vezes lá com o capelão, e aí quando a gente estava dentro da base militar, nós usávamos o uniforme normal, usávamos o gorro, a camiseta, calça, coturno, era um uniforme de expediente, nós estávamos vestidos, assim é o crente. O crente, quando aceita Jesus, ele está vestido de novas vestes espirituais. Ele se despiu da velha natureza e se revestiu e se vestiu de um novo homem. Então, ele está vestido de santidade. Só que quando nós saíamos à rua, nós não podíamos ir com aquela mesma roupa, porque a gente ia entrar em confronto. Então a gente colocava o que era chamado de tudão. Fala pelo assim, vamos vestir o tudão espiritual. O tudão era capacete, colete, joelheira, canalheira, né, viseira, armamento. O cara sai igual um Robocop na rua. Por quê? Porque ele ia para um confronto. Fala para quem está só assim, nós estamos em guerra. Então, para nós irmos para a peleja, nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, o sapato da preparação do Evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí todo mundo pegava o fuzil, pegava a pistola, pegava um monte de coisa. Aí eu pegava a minha Bíblia e botava no meu bolso. Tinha uma Bíblia pequenininha assim, aí eu botava no bolso. Aí o comandante, tu não vai armado não? Eu falei, estou armado. Está armado como? Não estou vendo aí. Eu pegava a Bíblia pequenininha aqui. A arma do capelão é a palavra de Deus. No dia que eu precisar usar arma, eu estou negando a minha fé. Aí eu comecei a pregar para ele. Eu falei, está vendo essa arma aqui? Fuzil, a pistola, mata a pessoa. Não mata, essa aqui também mata. Mata o velho homem, faz dele uma nova criatura. Aí eu falei, quando estira o fuzil dá o segundo aí, dentro do mar. Ele falou, tanto. Eu falei, então, isso aqui ó, tem mais de 5.380 tiros. Essa arma aqui tem, o cano dela tem 2 raias, do Antigo e Novo Testamento. E ela só atinge um lugar, ela atinge o coração do homem. Aí o pai está querendo transformar em crente. Então, querido, eu estou dizendo isso. Nós precisamos de avivamento para os confrontamentos que esse mundo tem tentado lançar contra a igreja. Tem alguém comigo aqui? Levante a mão. Oh, querido, precisamos de avivamento para as guerras espirituais. Ou daquele vizinho demoniado batendo na tua porta. Tu vai fazer o quê? Tu vai me ligar para mim? Eu vou falar contigo, irmão, o mistério é contigo. Aleluia. Olha, eu estou bom. Olha, se bateu na tua porta é contigo. Se fosse comigo, ele batia lá na minha porta. É Deus querendo colocar você numa condição para você exercer a sua fé. Então, segundo, terceiro lugar, precisamos de avivamento para vencer o diabo. Isso, pastor? Tem gente que quando fala em diabo nele. O crente vai vir. Não pronuncie esse nome. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre o Espírito Santo, veio sobre Jesus. E depois o que aconteceu? O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto para quê? Tem situações que é Deus que prepara para você mesmo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, mas ele levou para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí, como é que Jesus venceu a tentação?
venceu com slogan, ele não venceu com palavras de coach, sabe? Ele não venceu com frases de efeito, ele venceu com a palavra. Por isso Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Veja que primeiro nós precisamos nos sujeitar a Deus, ou seja, deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Só depois que nós vamos conseguir resistir o diabo. Ninguém consegue resistir o diabo sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Não consegue. Mas o crente avivado, o diabo passa longe dele. Aleluia. O crente carnal, o diabo deita e rola. Mas o crente avivado, eu falei, ele não dá não. Não se mete com ele não, que aquele crente ali, é da palavra, é da oração. Aí vou usar aqui os termos pentecostal, é do manto, da machada. Já viu o pentecostal? Fala, eu sou da machada, eu sou do monte. Se mete com ele, está falando. Não se mete com essa irmãzinha não, que ela é de oração. Porque o diabo, ele foge de crente avivado. Ele vai arranjar problema para ele. Uma vez, vou contar aqui, uma vez eu fui convidado para ir numa festa. Festa não, era um almoço. Uma irmã da igreja, da festa de aniversário, me convidou para ir lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei no almoço, tinha um jovem que era muito conhecido da família, que estava afastado da igreja. Ele se envolveu com prostituição, com droga, eu não sabia de nada. Aí quando eu chego na festa, os irmãos vieram me receber no portão, chego no almoço, aí eu apareceu o irmão. Quando eu entro lá no local onde ia ser o almoço, uma espécie de uma área gourmet, que agora chamam de área gourmet, mas naquela época não falava isso. Quando aquele jovem bateu o olho em mim, ele falou assim: até aqui você vem me perturbar? Eu olhei assim, o que está acontecendo aqui? Você vem me perturbar até aqui? Eu já liguei do céu na hora. Falei, é o capeta. Aí pronto, acabou o almoço para mim. Aí virou batata espiritual. Ali, ó. Depois daquele moço foi liberto, se reconciliou com Deus e seguiu a trajetória dele. Sabe por quê? Quando você está cheio de Deus, o diabo não aguenta a tua presença. Então, por isso nós precisamos de avivamento. Para onde você chegar, se tem guerra, você promove paz. Se tiver ódio, você promove amor. Se tiver incredulidade, você promove fé. É isso. Se tiver desesperança, tu traz a esperança através da palavra de Deus e da presença do Espírito dele. Por que precisamos de avivamento? Precisamos de avivamento para entender e aprender a passar pelos momentos difíceis da vida. Sabe, nós vivemos um tempo que as pessoas só ensinam e só ministram a fé. E no domingo nós tivemos uma excelente aula dominical ministrada pela irmã André, falando sobre os heróis da fé. Uma coisa linda. Então hoje só se ensina a fé para você o quê? Se livrar de situações que você não gostaria de viver. Sabe? De Deus sempre te dar o livramento, de Deus sempre trazer a resposta, de Deus sempre fazer o extraordinário. Deus faz, irmão. Mas
avivamento também é símbolo de maturidade. Aleluia. Então tem coisas que não vai adiantar, né? Você orar, jejuar, você chorar. Eu falei, tem que passar. E aí nós precisamos entender isso. Porque às vezes Deus não vai te livrar do problema, mas Ele vai te livrar no problema. Às vezes Deus não vai te livrar de uma guerra, mas Ele vai te livrar no meio da guerra. Às vezes Deus não vai te livrar de uma enfermidade, mas Ele vai te livrar no meio da enfermidade. É isso que nós precisamos entender. Hoje eu conversava com a minha filha, hoje foi assim uma manhã devocional. Ela ia na Bíblia e falou, pai, me explica isso aqui, e a gente aqui. E eu mostrando para ela as coisas, dizendo para ela, filha, isso aqui é assim, Deus age assim. Deus não age segundo aquilo que nós queremos. Deus age dentro de um propósito. E aí o avivamento nos faz entender os propósitos de Deus e aceitar. Os 3 jovens que foram lançados na fornalha. Ó, vou tocar a gaita de fora, a buzina, a trombeta, porque estão dizendo que vocês não estão se curvando diante da estátua. Então eu vou tocar e vocês vão se curvar agora, tá bom? Mas já foram não. Ô rei, fique para sempre. Olha, acerca desse negócio de se curvar na estátua, nós não vamos nos curvar não, porque o nosso Deus está conosco. Ele falou, então aquece 7 vezes da fornalha. Poxa, aí se fosse outros crentes, né? Não precisa aquecer não. Na hora. Precisa aquecer 7 vezes, não, já está bom já. Quer 7 vezes? E aí, vocês vão continuar desse jeito? Vamos. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Olha, o Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar da fornalha. Beleza. Mas olha o que foi grandioso na sentença depois. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos curvar diante da estátua. Aí o homem ficou enfurecido. Porque não adianta eu e você acreditar que Deus pode nos livrar. Mas e se Deus não nos livrar, nós vamos então abandonar a fé? O avivamento nos ajuda a suportar as adversidades. E aí o que acontece? Joga ele na fornalha, eles na fornalha, morre o cara que jogou na fornalha, e aí o rei olha e vê, em vez de 3, ele vê 4. Aleluia. Sabe por quê? Quem é avivado, ele não anda sozinho. Jesus sempre está com ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele pode, ela pode achar que está sozinho, mas o Senhor está contigo. Ele disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. E por último, por que nós precisamos de avivamento? Precisamos de avivamento para realizar coisas extraordinárias. Sabia que Deus me chamou para fazer proezas? Diga para Deus, eu estou sua Deus me chamou para fazer proezas. Abra sua Bíblia aí. Daniel, capítulo 11. Oh, querido, você vai ser avivado nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Daniel 11:32 diz assim, ó, ele está falando, ó, das coisas, né, dos últimos dias, tá? A partir do capítulo 10 ele começa a falar, o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. E aí ele chega aqui
no 32, ele está falando de coisas que acontecerão nos últimos dias, diz assim, ó. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Sabe o que está dizendo aqui? Quem é ele perverterá? O príncipe deste século. Tá? Aos violadores do concerto, ou seja, aqueles que quebram a aliança com Deus, não vivem segundo os propósitos, os desígnios e os princípios de Deus, diz que eles, com lisonjas, se perverterão. Sabe o que é isso? Com falsas promessas, com agrados, com tapinha nas costas, né? Lisonja é isso. É o que? Está só agradando você, só palavra para massagear teu ego. Eu disse aqui uma vez, irmãos, aqui na nossa igreja nós não massageamos o ego de ninguém. Aqui a gente leva a pessoa a ser confrontada com a palavra de Deus para que ela cresça. Sabe? Mas diz que com lisonja se perverterão, ou seja, com falsas promessas. Mas olha só, o versículo não acabou aí, mas diz: mas o povo que conhece ao seu Deus. Eu poderia aqui, o povo que é avivado. O povo que conhece o Senhor. Sabe que tem um monte de gente na igreja que não conhece o Deus que ele serve? Porque ninguém quer mais conhecer a Deus. Ele só quer conhecer as promessas de Deus. Ele quer a bênção, mas ele não quer o abençoador. Ele quer um milagre, mas não quer quem faz o milagre. Mas diz, o povo que conhece o seu Deus, diz, se esforçará, ou se tornará forte, nessa versão que está no telão, e fará proezas. Ele está falando aqui justamente de tempos difíceis. Mas ele disse, o povo que conhece o seu Deus, o povo que é avivado, que é direcionado pelo Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que é obediente àquilo que Deus estabelece, ele vai se esforçar e realizará proezas. Proezas são coisas que não são qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa que realiza, somente aqueles que tem Deus na sua vida. Lembra depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes? Pedro realizou uma grande proeza. Pregou quase 3 mil almas. Depois ele realizou uma outra coisa. Pregou de novo, quase 5 mil. Depois ele foi preso. Mais uma proeza. O anjo tirou ele, né, da prisão, e ele continuou pregando. Ele disse, olha, vocês não podem pregar mais. Aí ele disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, queridos, então essas 7 quintas-feiras de avivamento, entre nesse propósito de oração, faça o jejum, busque, ore e te prepare. Te prepare. Deus vai fazer coisa. Eu lembro quando eu estava buscando algo de Deus, um batismo do Espírito Santo. Aí teve um seminário na igreja, 7 semanas. Na verdade eram 7 sextas-feiras. Eu orando, fazendo tudo direitinho. Aí já chegou aquela missionária. Assim. Fui na primeira sexta-feira e várias pessoas passaram no Espírito Santo. E eu voltei para cá triste. Disse, mãe, vamos na sexta-feira de novo, no propósito, fazendo tudo. Fui para lá. Cheguei lá, o irmão da direita batizado no Espírito Santo, o irmão da esquerda e eu. Assim foi quarta, assim foi quinta, assim, né? A quarta, a quinta, a sexta, quando foi o último.
eu dei uma dica: não faça isso. Eu falei: Senhor, eu não vou parar de jejuar enquanto eu me batizar. Aí o Senhor ministrou no meu coração: o Senhor levar 30 anos para te batizar. Vai mandar ficar jejuando 30 anos. Aí eu pedi perdão. E aí o que aconteceu? Na oração final, e acabar. Pastor, vamos orar para encerrar o culto. Começou a oração, começou a oração. Aí eu comecei a sentir que eu estou na minha vida assim, completamente. Daqui a pouco, metralhadora de línguas estranhas, roupa de doido, levantando. Aí o pastor ficou muito feliz. Aleluia. E aí me chamou na frente: vamos falar aqui o que aconteceu. Ela não saia nada de língua natural. Acabou o culto, eu fiquei 3 dias andando. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu não sentia meus pés na terra. 3 dias falando em línguas estranhas. Eu acordava de manhã, acordava não, porque eu fiquei 3 dias, 3 noites sem dormir. Só orando pelas pessoas, Deus me mostrava as pessoas, eu orava por elas. Alguém tocava a campanha lá em casa. O correio foi entregar a correspondência, ele tocou a campainha. Quando ele abriu o portão, eu: assim diz o Senhor. Nunca tinha visto aquele homem. E come, faca, que atravessava na minha frente. Não tinha de 3 dias. De manhã, minha esposa acordava, meu pai à noite todo orando, quando eu ia falar te amo, lá baixou, ligando a água. Só saia de coisa estranha. E eu preocupado já, domingo à noite, acabou o culto, não, só de coisa estranha, não conseguia falar o caminho, mas tudo consciente, tá? Ninguém estava em êxtase, em delírio, tudo consciente. Eu falei: domingo à noite, meu Deus, amanhã tem quartel, como é que vai ser? Agora faz gente antes. Como é que vai tirar a falta do soldado? Soldado lá baixando, andando lá baixo. Como é que é esse negócio? Como é que vai ser? Que doideira. Eu pensava, mas daí quando eu tentava falar, era coisa distante. Eu ia tipo fazer um pé. Será que eu estou falando normal? Aí naquela noite, depois do culto, eu consegui dormir. Quando eu acordei de manhã, eu olhei minha esposa. Meu irmão, bom dia, te amo. Aí ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Eu fiquei também pensando: oh, Deus, me deixa ver isso mais tempo. Irmãos, busque. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos. Batei e abre-se-vos. Buscar e achar, porque o que pede recebe, o que bate, a porta se abre, e o que busca, ele acha. Vamos chegar. Amigo de Jesus. Nós vamos marcar outro dia. O presbítero vai trazer a palavra para a gente. Eu fico feliz de ver você chegar aí. Eu estava preocupado. Eu esqueci meu celular em casa, nós oramos com vocês aí, para Deus guardar vocês. Eu fico feliz de vocês terem chegado. Feche seus olhos, fique sua cabeça. Quando quiser se prepare. Eu queria que você botasse a mão no seu coração. Começasse a orar em espírito. Nós te louvamos, nós te louvamos, a Deus, e te adoramos pelo que tu és, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu és santo, tu és justo, tu és fiel e verdadeiro. Santo, 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 glória, glória, glória seja dada ao teu nome. Deus fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estamos aqui diante de ti,
obrigado pela tua palavra, Senhor. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, Jesus. Venha, Senhor, mortificar a nossa natureza humana. Venha tomar a nossa vida totalmente, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Queremos tirar, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido a tua